Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar meio-campista colombiano que de repente apareceu no noticiário negociando com proposta para se tornar novo reforço do Botafogo. Nelson Palácio, 25 anos de idade, está lá no futebol da Suíça e quem sabe pode chegar para ser mais um atleta do Fogão. E veremos tudo, galera, sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive lances do jogador, mas só depois de você deixar o like no nosso vídeo, comentar, hypar, se inscrever, aquilo tudo, que é de graça, rapidinho e ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Recados dados, bora começar, né, com os números do jogador na tela. Vamos nessa, galera. Números de Nelson Palácio na última temporada europeia, a temporada 2025-26. Lembrando de novo, ele tem 25 anos de idade, 1,80 m, pertence ao Real Salt Lake, lá dos Estados Unidos, mas jogou a última temporada pelo Zurich, equipe da primeira divisão da Suíça, e fez 34 jogos, 32 como titular, não marcou gols, deu uma assistência, 2 pré-assistências, 10 passes para finalização, retomou a posse de bola em média 10,3 vezes, a cada 90 minutos, desperdiçou a pelota em média 7,7 vezes a cada 90 minutos, ganhou 54% dos duelos, disputas de bola por cima, tomou 6 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Palácio na última temporada. Galera alvinegra, conta pra mim nos comentários do vídeo, vocês estão animados com a possibilidade dessa contratação? Calma, ainda vai ter mais informação, opinião, lances do atleta ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro, tá bom? Está rolando, como sempre, o nosso cupom FBScout10, que te dá 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, beleza? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento de Nelson Palácio, que é bem verdade, tá jogando numa liga assim que não passa longe de ser uma das principais ligas, né, do futebol mundial, a Liga Suíça, mas pelo menos para quem quiser ver o copo meio cheio, Nelson Palácio era um titularzaço da equipe do Zurich, um cara que jogou praticamente todos os minutos da temporada, sempre que esteve à disposição, jogou a grande maioria das vezes, sendo titular da equipe, raramente era substituído na equipe do Zurich, então um cara que mostra pra gente que tinha um papel importante, né, de titularidade na equipe do Zurich, um jogador que fisicamente estava muito saudável, um cara que estava sempre apto a completar as partidas, não vai chegar depois, talvez, da temporada que ele tenha tido mais minutos em campo. Não foi a temporada que ele mais jogou, mas com certeza foi a temporada que ele teve assim, mais titularidade ao lado do ano de 2023, tá bom? E será, galera, que a parte clínica pode ser um ponto de preocupação? Acabamos de ver. Na temporada 25-26, ele jogou praticamente todos os minutos. Então, a gente tende a ficar mais tranquilo. Mas, para confirmar, a gente chama na tela o histórico de lesões, pessoal, do Nelson Palácio ao longo da sua carreira. E assim, com exceção da temporada de 2025, que ele teve algumas lesõezinhas um pouco mais chatas, né? Quase 2 meses fora, por conta de lesão, em vias de regra, o Nelson Palácio é um jogador que não se machuca. Claro que é um atleta jovem ainda, né? Não tem uma carreira tão longa, para a gente ter uma grande margem de observação, mas é um cara fisicamente forte, né? Isso até faz parte da sua característica dentro de campo, que nós vamos falar daqui a pouco, e clinicamente ele, a princípio, nunca deu trabalho assim, excessivo, né, para os departamentos médicos. Claro, vai sair de uma realidade de 30, 40 jogos por ano, que é o que ele encontra lá na Suíça, encontrava anteriormente também na MLS, um cenário doido aqui do Brasil em relação a calendário, mas a princípio é um cara que não vai dar dor de cabeça nesse sentido, beleza? Antes da gente ver os lances do jogador, que eu sei que é isso que vocês querem ver, bora falar um pouco como é que ele joga, né? Posicionamento, função dentro de campo. Então vamos lá. Mapa de movimentação, mapa de calor de Nelson Palácio na última temporada. E pessoal, o Nelson Palácio, ele é um primeiro volante, tá? Em vias de regra. Reparem no mapa de movimentação como a intermediária defensiva está muito bem preenchida, inclusive até a área defensiva. O Nelson Palácio, em várias partidas dessa temporada que passou, ele foi até um zagueiro em alguns momentos no Zurich, né? Muitas vezes o Zurich atuava com uma linha de 5 defensores no campo de defesa e às vezes o Nelson Palácio era aquele terceiro zagueiro saindo pela direita em muitas oportunidades. Mas eu acredito que ele esteja chegando ao Botafogo para jogar como volante, tá bom? Um cara que vai ficar normalmente plantado à frente da linha de defesa. O Nelson Palácio, já falando de características, não é aquele volante que pisa muito na área, inclusive ele raramente faz isso, é um cara de pouquíssimos gols, poucas finalizações, não, nem lance de bola parada ele aparece muito dentro da área, até porque no Zurich muitas vezes ele cobrava a bola parada para dentro da área. Então é um jogador de primeiro terço do campo, normalmente, um cara para ter como principal característica a contenção, né? Um jogo sem bola. É um cara que cobre bem espaço, um jogador que consegue fazer bem esse ganho de duelos, disputa de bola aérea, ele vai bem nesse tipo de sentido. É um jogador que consegue desarmar muito os atacantes, né, adversários, é um cara que vai bem
nessa fase defensiva e no momento ofensivo não vai agregar muito ao Botafogo, tá bom? Um jogador que nem participa tanto da primeira fase de construção, pela função que ele tem em campo, até para pegar um pouco mais na bola do que ele pega. Normalmente, a sua principal característica na hora que vai construir jogadas é o passe longo, tá? Isso é uma coisa que ele faz bem, ele faz muito uso disso. Normalmente, quando ele conecta o seu time com o terço final, é com passe longo. Normalmente, diagonais longas, tá bom? Inclusive, no próprio Zurich, muitas vezes ele era o cara responsável por fazer aquela bola parada de longa distância, para você dar uma fatiada para dentro da área. Normalmente, quando precisava desse tipo de lance, era ele que ficava responsável, mesmo sendo um cara alto, de 1,80 m, ele não ia para a área para brigar nessa bola, era o cara que fazia o lançamento para dentro da área. Então, é um jogador, pessoal, de cobertura de espaços, uma boa velocidade, marcação interessante e pouco acréscimo ao Botafogo, provavelmente, na fase ofensiva, tá bom? E ainda falando, pessoal, sobre características do jogador, que tal a gente dissecar o fundamento dos passes, né, para continuar conversando? Acho que é um fundamento bem importante, né, para a gente poder tentar entender como é que ele joga. Então, eu chamo na tela, para a gente poder continuar conversando, o raio-x de passes do Nelson Palácio na última temporada. E vou tentar traduzir o que esses números querem dizer, tá, pessoal? 38,39 passes em média a cada 90 minutos. É um número, assim, razoável, tá bom? Mas normalmente esses primeiros volantes, esses caras que participam muito da fase de construção, chegam quase em 50 passes por partida. 38, assim, não é uma coisa horrível, muito assim abaixo da média, mas não se destaca, tá bom? Então o Nelson Palácio, mesmo sendo um jogador que fica muito plantado à frente da defesa, ele não é aquele cara que vai toda hora carimbar a bola para auxiliar na primeira fase de construção. 29% de passos verticais, só que quando ele verticaliza o jogo, ele erra muito, né? 74% de acerto apenas nessa métrica, e 6,42 passos buscando o terço final, que já é um número interessante para a função, mas, repito, normalmente vão ser com passes longos, tá? Por ele ter muito essa característica de tentar o lançamento, ele acaba conectando muito o time com o terço final, mas não são normalmente aqueles passes entre linhas, aqueles passes em profundidade, não, normalmente não é isso que ele tenta. Ele tenta normalmente as diagonais longas para achar o lado oposto, fazer lançamentos. Claro que o sistema coletivo, a parte tática da equipe influencia muito nesse tipo de jogada, mas é um cara que tem essa boa fatiada, mas não é aquele jogador que vai tentar passes muito difíceis por baixo, tá bom? É um jogador para fazer mais o básico nesse sentido, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não faz ideia do que comentar? Comenta aí em Caps Lock, vamos Botafogo! Quem comentar isso eu vou saber que chegou nessa parte do vídeo e eu vou deixar um like no seu comentário. Outra coisa, pessoal, são aqui, no momento que eu tô gravando o vídeo, 1h15 da manhã, infelizmente eu não estava em casa, né, na hora que saiu a notícia da contratação, então o vídeo demorou um pouquinho mais para sair. Mas não deixe de se inscrever, tá bom? Confere se você é inscrito, estamos quase com 100 mil inscritos aqui no canal e a maioria de vocês me assiste e não se inscreve no canal, então deixa aquela força de graça, rapidinho, e muda muito. Para mim o YouTube entrega muito mais conteúdos quando você se inscreve assistindo o nosso vídeo, tá bom? Antes de eu dar minha opinião, vamos ver como é que vem sendo a carreira do jogador, por onde ele estava atuando. Vamos lá. Pequeno histórico, os últimos 4 anos de Nelson Palácio como jogador profissional. 2022 no Atlético Nacional da Colômbia, 41 jogos, 24 como titular, 1 gol, 1 assistência. 2023 aqui é a temporada que ele mais jogou na carreira, né? Eu falei que no começo do vídeo que 25, 26 era essa temporada, mas em 2023 ele jogou mais, né? Ele começou a temporada pelo Atlético Nacional, depois ele se transfere para o Salt Lake ao longo desse ano. Ele faz 43 jogos, tem 37 como titular, 1 gol, 2 assistências. 2024, aqui já pelo Rio Salt Lake, 29 jogos, 9 como titular, 2 gols, 1 assistência. E no ano passado, aqui o primeiro semestre, né, nos Estados Unidos, antes de ir para a Suíça, 13 jogos, 9 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. Então, um cara, pessoal, que já jogou em 3 realidades diferentes, né, futebol colombiano, norte-americano e futebol suíço. Ele até teve um começo de carreira interessante, com muita minutagem ali no Atlético Nacional, mas desde que ele vai para a MLS, a coisa não anda muito bem. Agora, na temporada 25-26, uma realidade mais abaixo, digamos assim. Tecnicamente, ele voltou a ter um pouquinho mais de protagonismo, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo. O que eu acho de Nelson Palácio possivelmente reforçando o Botafogo? Bem, galera, a gente sabe que devido à nova realidade financeira do Alvinegro, não devem vir mais aquelas super contratações caríssimas, jogadores extremamente renovados. O Botafogo vai voltar a apostar muito na inteligência de mercado, no scout, trazer jogadores um pouco fora dos holofotes. O Nelson Palácio me parece até uma oportunidade de mercado. Nesse sentido, é um jogador, como eu falei no começo do vídeo, na fase defensiva, pode agregar ao Botafogo, é um cara que tem uma biotipia de força. Eu acho que o scout do Botafogo vai priorizar muito isso nessa janela de 2026, mas sinceramente eu não consigo ficar empolgadíssimo com essa contratação. Não acho que é um cara que vai chegar para ser um titular absoluto, para mudar o nível do time do Botafogo. É uma aposta para compor o grupo ali, quem sabe conseguir alcançar o futebol que a gente esperava dele lá na época
de Atlético Nacional. É um jogador que mostra predicados interessantes? Sim. Um cara que lá no começo da carreira, até mesmo eu achei que podia bater um nível um pouco mais alto? Sim. Só que nesse momento ele ainda não atingiu aquele nível que eu esperava, ainda tem aquele detalhe, estrangeiro, demora de adaptação, aquilo tudo, que a gente já sabe. Então, hoje, não me empolgo muito não com essa contratação, mas dada a situação financeira, eu consigo entender essa aposta. Vamos ver se ele consegue recuperar o futebol lá de 2022, 2023, principalmente, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta da contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scouts por aí. Valeu!